Seja bem-vindo ao segundo episódio do Logos Podcast e estamos aqui para continuar falando de educação e educação cristã. Estou aqui com o Jaso Magave, meu parceiro, meu companheiro aqui de podcast, e com Jair Magave também, né? Seja bem-vindo também, Jair. Sei que você não vai estar sempre conosco, mas vamos aproveitar esse tempinho, né, para a gente conversar sobre educação. Obrigado aí pelo convite, né? Vamos falar sobre educação e educação cristã, né? Que é um assunto que sempre é apaixonante. Assim, estamos em família aqui mais uma vez, né? Acho que, de certo modo, falar sobre escola cristã, sobre educação cristã, ultimamente tem ganhado uma certa relevância por causa dos tempos que nós vivemos, assim, né? A gente vive num período, eu acho que os pais e as famílias cristãs, elas cada vez mais percebem a necessidade de proporcionar um bom ambiente para o filho, né? Só que isso nem sempre é muito claro, né? O que é uma escola cristã? É uma escola que passa o tempo todo falando sobre a Bíblia? Sobre Bíblia, né? Por exemplo, as pessoas perguntam assim, né? Então eu vou colocar meu filho numa escola cristã porque eu quero que ele fique aprendendo sobre Bíblia, sobre a história de Davi. Eu quero que ele não... Sei lá, talvez ele não vai aprender tanto sobre matemática, né? Tem um pouco essa dúvida, assim, né? Educação cristã, a gente tem que entender como cristãos que conhecemos a palavra de Deus, o fundamento principal. Deus criou todas as coisas. Ele criou o homem e criou todas as coisas, a natureza, o universo, tudo. Logo, o que a escola trabalha? Ela trabalha com a construção de conhecimento, né? Utiliza-se da ciência, do conhecimento, construiu toda a bagagem cultural histórica construída na humanidade para traçar o currículo. Só que todo esse conhecimento, ele parte da capacidade do homem, que é feita à imagem e semelhança de Deus, e também trabalha com o componente curricular, que é a natureza. A natureza e tudo que está no mundo são fatos, são verdades. Então, a escola cristã, ela tem como fundamento a verdade, o fato, a realidade, a partir da perspectiva bíblica, de Deus, da revelação de Deus, né? E o propósito é formar uma pessoa que seja dentro daquilo que Deus estabelece como alvo para o homem e a sua relação com o outro, com o mundo, com a natureza, né? Então, esse é o currículo da escola cristã, né? Que está envolvido uma cosmovisão cristã de mundo. O que é cosmovisão cristã, assim? A cosmovisão é como uma lente, é a forma como você enxerga o mundo. Então, cosmovisão cristã significa que eu tenho os conhecimentos dos princípios bíblicos, dos mandamentos, do que Deus diz que Ele é, que nós somos, o que o mundo que tempo que a gente vive, né? Toda essa revelação de Deus. Porque, na verdade, se a gente olhar para as Escrituras e o conhecimento de Deus, nós temos 4 coisas que podem nos dar base para entender a vida: criação, queda, redenção e a consumação. Então, esses 4 eixos... Esses 4 elementos aí, eles, de certa forma, eles modam como você vê o mundo. Você vê as coisas, né? Quando você... Criação, então, define o princípio, né? Como as coisas começaram realmente. Então, você... Diante da realidade que se apresenta, eu tenho que dar uma explicação de início, né? E aí tem várias explicações. É como a visão cristã, é a visão de um Criador. Aí o segundo elemento que você falou... Queda. Né? A queda explica Pecado, um pouco, né, do estado atual, né, das relações humanas. O terceiro elemento... Redenção. A redenção, né? Solução, a né? solução. E a consumação, né? Consumação, né? Que é o fim. Então, realmente... E é interessante porque outras ideias, outras visões de mundo, elas também dão explicações, mas ela não tem uma consumação. Diz, olha, a gente acabou, né? Tudo termina. Então, é uma coisa muito importante para se pensar, né? Quando você pensar em termos de vida, da sua vida, daquilo que você faz,
ter em mente essas quatro questões, né? A criação, a queda, né? Como o universo que veio existir. Eu penso sempre na queda como as relações entre as pessoas, o que é explicado por isso. A redenção é como a gente espera que essas tensões se resolvam. Vou dar um exemplo, né? Quando as pessoas dizem, não, o que falta para o mundo é educação, a educação é salvadora, né? Mas se você perceber, muitas das dificuldades são pessoas educadas, né? Muitos maus que são causados no mundo são causados por pessoas muito bem educadas. Muito bem educadas, né? Então você vê que a educação, embora seja um elemento muito importante, vamos falar disso aqui ao longo do tempo, mas não é a redenção. Uhum. Então quando você pensa assim, criação, que é de redenção, não. O que vai redimir o homem é a educação. O que vai redimir o homem é o respeito ao meio ambiente. O que vai redimir o homem enfim. Então, você tem sempre uma ideia de redenção e consumação. Uhum. E alguns, como não resolve bem a redenção, não chegam nem a pensar na consumação. Na eternidade. Na eternidade. Né? Assim, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que isso são princípios interpretativos da realidade, né? Então, por exemplo, você acaba interpretando o mundo ao seu redor a partir desses 4 eixos, né? Digamos assim. Mas o que isso tem a ver com escola? Sabe? Porque isso, por exemplo, eu não posso simplesmente colocar meu filho no local que ele vai aprender português, matemática, geografia, e depois em casa eu explico para ele sobre a Bíblia, por exemplo. Por que a escola precisa ser cristã? Qual é o diferencial, qual é a qualidade disso? Assim? Olha, a escola, no nosso país, né, a gente segue uma diretriz nacional, né, as leis, as normas do país de educação, né, que estabelece um princípio, uma diretriz para todo o currículo. Por exemplo, a BNCC, né, que estabelece o currículo da educação básica, onde até no final, no ensino médio, o aluno tem que desenvolver 10 competências, né? A primeira competência é construir conhecimento. Segunda competência o aluno precisa saber pensar, analisar, criticar, pesquisa, o espírito investigativo. Ele tem que aprender a pesquisar, a questionar, ter um espírito crítico em relação àqueles conteúdos, né, que ele está tendo acesso. Ele tem que desenvolver uma capacidade artística de produção cultural também, né, de valorizar as artes, a cultura, a produção humana, que se dá através de diversas linguagens. Ele tem que ter a competência da comunicação, de aprender a falar, a escrever, né? Ele tem que ter a competência de usar os meios digitais, ele tem que ter a competência do autoconhecimento, aí vem as competências socioemocionais, né? Que autoconhecimento, saber conviver, empatia. Então, hoje, na verdade, a BNCC, 60% está relacionado a esse desenvolvimento cognitivo, construção de conhecimentos através da leitura, da linguagem, da arte, e 40% do currículo também está muito relacionado à parte de convívio, de autoconhecimento, né? Então, hoje, essas 10 competências o currículo é a base para desenvolver um currículo. Tá, mas a forma que eu apresento os conteúdos, elas fazem muita diferença, elas dão direcionamento. Eu posso ter um conteúdo de história que tira Deus da história. Sim, né? Sim. Os fatos são interpretados sem acreditar que existe um Deus soberano ali conduzindo na história, né? Uhum. Então, a educação cristã, ela trata dos fatos, ela traz o conhecimento, ela desenvolve as habilidades e competências que o aluno vai precisar para fazer um vestibular, para fazer um concurso, para continuar nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, a educação cristã, ela acrescenta um outro olhar, ou seja, dá uma capacidade crítica muito maior para esse aluno, né? De um mundo que é criado por Deus e que Deus é o autor da história, ele intervém na história sem deixar do aluno construir o conhecimento que ele precisa, né? Uhum. Então, a escola cristã não é uma escola fraca, é uma escola
que tem o potencial de ser muito mais forte por uma bagagem muito maior que é oferecida para o estudante. Sim, o primeiro ponto que você tocou que é extremamente importante, né? Primeiro que a própria BNCC, a legislação, os termos, o conteúdo já é muito bem definido, então isso, como eu falei no primeiro episódio, né, a gente quando pensou numa escola, queria uma escola cristã, mas também uma escola que fosse didaticamente, pedagogicamente bem completa, né? Isso aí também moderna, né? Que recurso de tecnologia. Mas também que trouxesse essa visão, entendeu? Porque, veja bem, quando você começa a pensar, até mesmo nos projetos de ciência, né, uma das coisas que os cientistas começaram eles percebiam que, que se eu creio em Deus, e Deus é um criador e um planificador, então essas coisas não são caóticas. O mundo não é um mundo caótico, existe uma ordem, existe uma razão, então eu vou em busca dessa ordem, né? Eu vou procurar entender quais são as leis, né, que regem, por exemplo, o funcionamento do universo. Então, não é à toa que boa parte, né, talvez a grande maioria dos cientistas, da contribuição científica para o mundo tenha vindo de pessoas cristãs, né, do cristianismo, claro, sem desprezar, né, outras contribuições que tivemos aí de pessoas também de diversas origens. Mas é sempre dessa ideia, né, de que se eu vou estudar, então eu presumo que existe ordem, né, que existe ordem, e para existir ordem, então parte de um criador. Então é isso que nós falamos quando a gente diz assim, em termos de cosmovisão, né, dar essa oportunidade de pensar também isso. E como ela falou, durante muito tempo, a ideia foi, não, vamos tirar Deus. Porque as pessoas têm uma certa visão de que o cristianismo ou a religião cristã é algo que ela compete à tua vida privada, tua vida particular, entendeu? Então, por exemplo, o que tu acredita sobre o cristianismo, sobre o evangelho, a tua religião, é algo que tu exerce na tua casa, né? No âmbito público, na esfera pública, como escola, como governo, como nossas relações públicas de maneira geral, tu não pode misturar as duas coisas, entendeu? Então, assim, muita gente ainda acredita nisso, né? E acha que tudo que é do cristianismo tem que ficar no teu particular, entendeu? Sim, a religião como sendo uma coisa estritamente pessoal. Pessoal. Normalmente, não pode ser assim. Vou te explicar por que eu acredito que não pode ser assim. Qualquer pessoa que acredite que num projeto de vida que contribua para a melhoria do ser humano, se ela acredita nisso, ela quer compartilhar isso com outras pessoas. Então, sai da esfera pessoal, né? Então, poxa, eu, por exemplo, eu acredito que uma pessoa que se exercite, né, ela vai estar contribuindo para a melhoria da sua saúde. Mas eu acho, como eu não quero influenciar todo mundo, eu vou ficar com essa ideia só para mim. Não, eu quero compartilhar, conversando aqui com os amigos, poxa, eu quero incentivar o Jaso, quero incentivar a Elba, né? Porque eu acredito que o exercício físico, eu pratico, eu vejo resultados na minha vida. Fez bem para mim. Fez bem para mim. Eu quero para o outro. Eu quero para o outro. E alguém pode dizer, não, isso aí é porque fez bem para você, mas é toda a tua esfera particular, né? Então, eu acredito que a ética cristã, os ensinos bíblicos, fizeram uma grande diferença na minha vida, mudaram realmente, né? Mudou o meu destino, na realidade, né? E mudou para melhor. E eu quero, não por força, a Bíblia mesmo fala, não por força nem por violência. Mas eu quero ter a oportunidade, o direito e a liberdade de compartilhar a minha fé, poder conversar com você. E se você quiser ouvir, bem. E também, né, nós vivemos no país, né, que a gente tem essa liberdade, né, de ter a escola confessional, né? Então, o Logos é uma escola confessional. Está lá no regimento escolar, que é aprovado pelo Conselho Estadual da Educação, está lá no contrato, está lá na divulgação. E
a sociedade, os pais, as famílias, eles escolhem uma escola, né? De acordo com aquilo também que eles acreditam. Eles buscam essa parceria. Porque até diante de Deus, né? A responsabilidade maior da educação é dos pais. Só que nesse mundo que nós vivemos, os pais têm que trabalhar, não tem como dar conta de ser os professores ali até o ensino médio, eles escolhem uma escola. E essa escola tem que ter um posicionamento claro, né? Do que eles acreditam, porque ninguém é neutro. Né? Ninguém é neutro. Sim. O Felipe Fontes tem uma expressão que ele fala o seguinte, que a educação não é como um bloco monolítico, sólido, rígido, né? Mas é como massa de modelar. Então, se a pessoa pensa que tem uma escola lá que não é cristã, que ela está sendo neutra, como sólido monolítico, aqui em casa eu vou fazer educação cristã, não é verdade. Né? Então, sabendo disso, que possamos assumir, né? Que existe, então, a possibilidade de uma escola cristã, que é aprovada Nesse pelo sentido, país. por exemplo, uma escola cristã nada mais ela está sendo transparente em relação aos seus pressupostos. Sim. Né? Porque, de certa medida, todas as escolas, né, têm algumas pressuposições, né? Por exemplo, mesmo que você... eu não quero entrar necessariamente no debate se Deus existe ou não, né? Mas quando você faz isso, você já está comunicando uma ideia de que é possível você conhecer as coisas, você ter uma visão do homem sem Deus. Entendeu? Porque assim, se eu posso simplesmente ignorar esse assunto, é porque eu posso compreender a sociedade, posso compreender o homem, posso compreender os fenômenos naturais, posso compreender os fenômenos humanos, sem necessariamente ficar entrando no assunto da religião. Né? E o que a escola cristã faz é que podemos, de certo modo, ter alguma compreensão a respeito desses assuntos, mas ainda assim é uma compreensão incompleta. Né? É uma compreensão que não é falha. E também a educação, a formação da pessoa, né, não está só no currículo, nos livros. Né? Sim, isso é muito importante. A formação da pessoa está no convívio, no ambiente, na cultura daquela instituição. Na verdade, até aquela frase, né, que diz assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, como o professor está ali na sala, né, o dia a dia, o recreio, a entrada, a saída, os eventos, tudo está educando, tudo está formando. Por isso que é como uma massa de modelar. Você está modelando, de uma certa forma, né, aquela pessoa. Queira ou não queira, é isso, sabe? Eu acho assim também, como eu falei logo no início da minha fala, resgatando um pouco, né, do princípio de que a educação, muito do conhecimento científico, sempre pressupôs a existência de Deus. Pode ser que tenha uma explicação à parte, sim, pode ser também. O que eu quero é só o direito também de poder dar minha voz a respeito desse assunto. Sim. E tem mais uma coisa assim que eu sempre acho importante. Uma vez conversando com acho que era um pai que queria, ele dizia o seguinte: não, eu aceito a escola, mas não quero que meu filho estude ou conheça a Bíblia, né? Eu digo, gente, a história do mundo ocidental, né, ela não pode ser dissociada do cristianismo, né, da história judaico-cristã, na realidade, que é revelado pela Bíblia. Então, quando, por exemplo, você pega Machado de Assis, que escreve um livro como Esaú e Jacó, de onde surgiu essa história, Esaú e Jacó? É uma história bíblica. Então, quando eu falo de arca, quando eu falo de dilúvio, né, quando eu traço fenômenos diversos, falando da cultura ocidental, né, não tem como, se você não conhece, nem que seja um conhecer puramente cultural. É cultura. Você, no mínimo, né, alguém acho que disse, parafraseando, que no mínimo para você ser culto, você deveria conhecer a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, né? E como cultura mesmo, se você não acredita na verdade que ela traz, né? Mas, por exemplo, para você ter acesso, se eu vou, por exemplo, contemplar a estátua de Davi, a escultura de Davi, Michelangelo. Quem foi Davi? Né? Porque ele está... Nós tivemos uma oportunidade de ver uma escultura onde Davi segurando a funda, a expressão,
Golias, né? Então, tudo isso, toda essa questão da cultura, essa bagagem cultural que forma, né, a sociedade ocidental, forma o nosso país, que é um país, né, você tem que ter esses conhecimentos. E porque também o objetivo da escola cristã, que ela é para pessoas que, qualquer família, né, seja cristã ou não cristã, desde que ela saiba que tem as normas, as regras da escola, que a escola se posiciona e uma vez que entra na escola, essas normas precisam ser cumpridas e tudo mais. Mas o objetivo da escola não é converter o aluno. Sim. Né? O objetivo ali é apresentar, né, essa construção de conhecimento, um modo de vida fundamentado nos princípios bíblicos. A Bíblia é nossa regra de fé e de prática, né? Então, é uma proposta. Agora, a conversão é uma coisa que é Deus que faz, é a obra do Espírito Santo. Mas a nossa responsabilidade é semear uma proposta, né? Isso é uma coisa que a gente costuma até conversar, né? A gente não pode também, empolgados, né? Assim, falar assim, não, o nosso objetivo principal é evangelismo, né? E aí... Isso, não. Escola não é igreja, né? Escola não pode ser a igreja, né? É diferente, né? Isso. A gente tem que estar muito preocupado, né? Com a qualidade do ensino, com a qualidade dos resultados, né? Isso aí é fundamental. O que ocorre é justamente, né? A gente faz isso dentro da... Não só... Isso foi uma coisa importante, né? Não só do ponto de vista do conteúdo, mas a forma, né? Como nós fazemos de uma forma cristã, né? Então a gente pensa justamente nos nossos relacionamentos, nos professores, como é que nós vamos se relacionar com os pais, com os alunos e tudo mais. A forma é importante também. Por exemplo, quando a gente pensa na vida de Cristo, né? Ele esteve em diversos ambientes, né? Diversos ambientes. O que é importante é a forma como nós estamos ali, nos comportamos, quem são nossos amigos. A minha influência é que tipo, né? Mesmo porque a escola cristã, ela foca muito nos princípios e valores cristãos que são universais. Amor, perdão, respeito, né? Honestidade, justiça, lealdade, né? Quando a gente olha os frutos do Espírito, né? São valores, assim, humanos, humanitários, né? E que vêm de Deus, né? Então, mesmo que a pessoa tenha uma recusa, né, até de ler a Bíblia, mas ele está experimentando os benefícios do Evangelho, né? Eu gosto muito da frase da Nancy Pearson, que é o livro Verdade Absoluta que eu estou lendo. Ela disse assim, que é: o Evangelho é como um leão na jaula, enjaulado. Ninguém precisa defender o leão. Solte o leão, né? Porque ninguém precisa defender. Dá conta, ele dá conta, né? Então, o verdade. evangelho não precisa ser protegido, ele precisa ser solto. Solto no sentido seguinte, ser vivido, né? Não nos acomodar e achar que o evangelho é só meu, pessoal, particular, é fórum íntimo, né? Só na igreja, é o termo que é usado, é fórum íntimo, né? Viva esse evangelho, porque esse evangelho ele tem o poder para transformar tudo, né? Então, eu acho que não é forçar as pessoas, mas é viver, amar, acolher, né? E esse relacionamento é que vai fazer a diferença, né? Acho que o apóstolo Paulo fala, né? Pois não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus, né? Exatamente. A gente falou, então, basicamente sobre o que a gente entende ser educação cristã, né? A gente falou um pouco sobre a experiência lá na escola. E já meio que para encaminhar, assim, para os nossos minutos finais, assim, queria que vocês falassem um pouco sobre como foi, familiarmente falando, né? Como foi essa educação cristã dentro da nossa casa, né? Porque eu lembro que a gente nunca foi, por exemplo, olha, você só vai ler a Bíblia, né? Pelo contrário, a gente sempre teve muito acesso à literatura, a gente teve acesso a filmes. É claro que também não é uma coisa totalmente restrita, né? Mas nós lemos muitos clássicos da literatura, principalmente pelo exemplo do nosso pai, né? E que incentivava a gente a isso, né? E correlacionar isso com o evangelho, né? O Jair é a identidade do cult, da literatura. Foi mesmo que era quem ajudava a fazer os deveres de casa, as tarefas.
porque eu estava cuidando do almoço, cuidando da casa, levando o menino no Não, mas médico. é interessante que quando você mencionou a minha participação na fundação da escola, que eu estava aquele pessoal sempre trabalhando bastante, né? Mas os finais de semana, é aquilo que a gente fala, né? Se você tem pouco tempo com seus filhos, tem um tempo de qualidade, Isso, né, com ele. Então, eu sentava para estudar, para ver o dever de casa, final de semana, e a gente estava sempre lendo junto. Então, já mencionando a questão do ensino, da educação cristã, né, que não é somente ler a Bíblia, como eu falei, você tem um universo cultural, né? Eu lembro que a minha história de infância foi uma história de leitor. Então, eu lia muito, eu lia as obras de Monteiro Lobato, eu tinha muito acesso à questão dessa fantasia, do fantástico, né? Às vezes as pessoas têm medo, ele vai ler histórias sobre bruxaria, sobre bruxo. Não, gente, isso aí é imaginação, é ficção. Grande dificuldade das pessoas não conseguem diferenciar o que é ficção do que é realidade. Claro, tem que ter um filtro. E aí eu lembro que nós assistíamos um filme, né? Isso é uma história familiar lá em casa, o Rei Leão, né? Então eu costumava assistir o filme junto com vocês, mas eu dava pause. É verdade. Né? Então, quando o Rei Leão dizia Hakuna Matata, isso é viver, aí eu dava uma pausa e olha, Bora, né? gente, não é bem assim e tal, Pra né? explicar, né? A nossa vida tem responsabilidades. A vida de ter responsabilidade, Tem que cumprir. né? Não é viver essa coisa. Quando ele chegava e dizia assim, as estrelas são os heróis do passado, aí eu dava pausa. Né? Então, acho que educação cristã passa por isso também. Não, e também, assim, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental, o envolvimento com a igreja, né? Que a gente a gente estava sempre presente ali na questão da igreja, escola dominical, a responsabilidade com as coisas da igreja, essa questão também de viver aquilo que a gente fala, né? Não pode dizer, filho, vai ler a Bíblia e a gente não lê, o devocional. Então, essa coerência entre o que a palavra de Deus e a vida, né? Eu acho que isso é fundamental. Bom, então a gente está chegando no final aí do nosso podcast, né? Muito bom estar aqui com o meu pai, com a minha mãe, né? A gente está conversando também sobre a escola, a partir das nossas expectativas, do nosso ponto de vista. E tentando falar um pouco hoje sobre escola cristã, né? É isso aí. Então, vamos aguardar o próximo podcast e continuar conversando sobre educação cristã na prática do dia a dia. É sempre um prazer, é o que a gente vive, é o que a gente gosta. Obrigado, Jair, Jaso, né, por esses momentos aí da gente compartilhar aqui, no momento em família, mas teremos outros convidados. Ah, bom.